Para a gente começar a falar sobre câncer de reto, é importante a gente ter uma noção básica da anatomia do intestino para que a gente possa entender melhor o que é o câncer de reto. O intestino grosso ele é constituído pelo cólon, que é a parte inicial, e pelo reto. Quando o alimento é ingerido, ele passa pela boca. Da boca, ele vai através do esôfago, que é um tubo que vai até o estômago. Do estômago, esse bolo alimentar vai para o intestino delgado, que é o intestino fino, onde ocorre a absorção de alimentos. E depois ele vai para o cólon, que já é o intestino grosso. Nessa parte do tubo digestivo, que é o intestino grosso, ocorre uma grande absorção de água e vai com isso formando o bolo fecal. E esse bolo fecal ele fica armazenado no reto até a eliminação. Então, o reto, para a gente entender, ele é a última porção, última parte do intestino grosso e tem cerca de 15 centímetros de extensão. Então, o câncer do intestino grosso, também chamado câncer de colo e reto, atinge tanto homens quanto mulheres. E ele inicialmente começa na mucosa, na camada mais interna do intestino, a camada que é responsável pelo contato com aquilo que você ingere. E ele vai progredindo, aprofundando através das outras camadas da parede intestinal, podendo até ultrapassar a parede intestinal. De uma forma geral, esses tumores eles se desenvolvem muito lentamente e levam vários anos para evoluir. E tem alguns tumores que se desenvolvem a partir de alguns pólipos, ou seja, existem alguns pólipos que são doenças benignas que podem se malignizar. Por esse motivo, que é muito importante, a gente deve entender como é que a gente deve conduzir os pólipos quando encontra esse pólipo no intestino grosso, como é que deve ser o tratamento adequado desses pólipos, evitando dessa forma a transformação de algum desses pólipos em câncer. Existem basicamente dois tipos de pólipos. No primeiro grupo estão os pólipos chamados hiperplásicos ou pólipos inflamatórios. Esses pólipos são bastante comuns e ele não tem potencial de malignidade. Já no segundo grupo, a gente tem os pólipos adenomatosos. Os adenomas são pólipos que podem se transformar em câncer, sendo por esse motivo considerado uma doença pré-maligna em alguns casos. Então é bom entender que o simples fato de ter pólipo intestinal não significa que vai desenvolver para câncer. A gente tem que saber qual é o tipo desse pólipo. E isso é feito quando você faz a colonoscopia e acha um pólipo, esse pólipo é ressecado e deve ser examinado. Então, o risco de um pólipo levar ao desenvolvimento do câncer de intestino, ele vai ser maior se esse pólipo tem mais de 1 centímetro, quando você tem mais de 2 pólipos ou se tiver displasia associada, que é uma alteração celular que pode acontecer a nível desses pólipos. Então, vamos entender a importância do câncer coloretal. Para se ter uma ideia, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer para 2019 é de mais de 36 mil casos novos de câncer de colo e reto no Brasil. Isso faz com que esse tipo de tumor seja o terceiro mais frequente entre homens e o segundo tipo de câncer mais frequente entre as mulheres, sendo nos Estados Unidos a terceira causa de morte por câncer. Felizmente, a taxa de mortalidade por esse tipo de tumor vem caindo nos últimos anos, na verdade nas últimas décadas. E por que isso aconteceu? Principalmente devido ao diagnóstico precoce desses pólipos e a ressecção desses pólipos através da colonoscopia antes que esses pólipos se transformem em câncer, ou seja, é feito um tipo de prevenção primária quando você resseca um pólipo desse que poderia se malignizar. Quais são os tipos de câncer coloretal? Existem vários tipos de câncer que se iniciam no colo ou no reto. O principal tipo de célula é o adenocarcinoma. O adenocarcinoma ele corresponde a mais ou menos 95% dos tumores coloretais. O que é um adenocarcinoma? É um tipo de tumor que se inicia nas glândulas, nas células glandulares do intestino. Justamente essas células que são as células que produzem muco que lubrifica o interior do intestino grosso. Outros tipos de tumores que podem acometer também o intestino grosso, mas que são menos frequentes, são tumores carcinoides, tumores estromais gastrointestinais, os linfomas e os sarcomas. Todos esses tumores, com exceção do adenocarcinoma, são tumores relativamente raros. Realmente, o mais comum, o mais importante, que leva ao maior número de mortes, é o adenocarcinoma. Cada um desses tumores vai ser tratado separadamente em outro conteúdo. Agora vamos falar somente do adenocarcinoma, considerando que são os mais frequentes e que têm a maior importância. Quando a gente fala de melhorar os resultados para o tipo de câncer de intestino
ou qualquer outro tipo de câncer, a gente tem que melhorar basicamente o rastreamento. A gente sabe muito bem, todo mundo já sabe, que quanto mais precoce é feito o diagnóstico de câncer, maior a chance de cura. E como é que a gente faz um diagnóstico precoce? Através do rastreamento. O que é o rastreamento? O rastreamento é uma investigação que ocorre na tentativa de detectar o câncer em pessoas que ainda não têm sintoma nenhum. A lesão ainda não se manifestou. Os exames de rastreamento, eles podem diagnosticar o câncer coloretal precocemente, quando a possibilidade de cura é bastante alta. Isso ocorre porque alguns pólipos, tumores benignos, podem ser removidos dessa pessoa antes de se transformar em câncer. Só que a maioria das vezes, infelizmente, o câncer coloretal é feito o diagnóstico quando aparecem os sintomas. E é importante, por isso, a gente deixar claro quais são esses sintomas da doença, para que você possa valorizar isso de forma adequada. Mas o importante é que você possa realizar os exames para o diagnóstico precoce do câncer coloretal antes mesmo de aparecer qualquer sintoma. Mas como é que a gente faz para desconfiar do câncer coloretal? A avaliação começa, basicamente, com a história clínica. Nesse caso, quando a gente conversa com o paciente, a gente questiona sobre história familiar, se teve caso de câncer na família, principalmente câncer de intestino, e aí a gente passa a investigar possíveis sintomas que possam sugerir a presença do câncer. Esses sintomas vão incluir principalmente alteração do ritmo intestinal, se a pessoa, por exemplo, tem um ritmo regular e passa a ter diarreia ou passa a ficar constipada, se essa pessoa apresenta uma anemia sem explicação, porque os tumores de intestino, principalmente do cólon direito, apresentam uma quantidade maior de perda de sangue nas fezes, mesmo sem dor nenhuma, mas tem que ter cuidado porque tem várias causas muito comuns de sangramento nas fezes, tipo hemorroida, que é bastante frequente. Você pode ter uma massa palpável na parte inferior do abdômen, principalmente a direita, e é importante lembrar que o tumor de cólon direito se manifesta muitas vezes com a massa palpável, porque o colo direito ele é mais distensível, ele vai crescendo, esses tumores podem crescer uma quantidade, um tempo muito maior sem sintoma, até chegar a uma massa palpável. E o colo esquerdo, o tumor de colo de esquerdo, geralmente quando o colo não é tão distensível assim, ele tem uma chance maior de levar a alteração do ritmo intestinal. Então a pessoa tem uma chance maior, quando o tumor do colo esquerdo, de apresentar obstipação, dificuldade evacuatória, enquanto do colo direito há uma tendência maior a não ter isso ou até mesmo a ter diarreia. Isso é importante. Uma parte importante do exame físico, então, é a realização do toque retal. E o pessoal liga muito o toque retal à questão do exame de próstata, mas não é só isso. O colo de reto é extremamente importante, porque a parte final do intestino grosso, que também excede alguns tumores, essa parte final pode ser avaliada e pode ser alcançada pelo toque retal. Qualquer anormalidade nessa investigação vai ser um indicativo de você fazer mais exames para poder esclarecer definitivamente o problema. A gente vai ver a continuação desse assunto em outro vídeo, mas se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, faça a sua parte, compartilhe.